Queridos, tem um episódio que é atribuído a Charles Spurgeon, que uma vez, logo após uma pregação, uma pessoa se aproxima dele ali impressionada com o sermão que havia sido pregado. E essa pessoa pergunta a ele: pastor, quanto tempo é necessário para se preparar um bom sermão? Quanto tempo é necessário para se preparar um bom sermão? Ao que ele responde: 20 anos é o tempo que Deus leva para preparar um homem. Irmãos, o que a gente aprende com isso? Que o ministério, ele não é uma tarefa fácil. O ministério não é uma tarefa para ser tratado de um modo corrido. O ministério leva um tempo. O ministério requer de nós alguns cuidados. E hoje nós vamos falar de um tema que é fundamental para aqueles que são do ministério: o uso da fala do ministro. Essa nossa mensagem tem como fundamento um livro, Pastoreando a Igreja, do pastor Joseph M. Stowell. É um livro que ainda está em catálogo. É um livro dirigido a pastores. Eu não coloquei os créditos aí no material de vocês, mas nós vamos falar sobre isso. Tudo bem? Então vamos ler o texto de Mateus capítulo 12, verso 33. A palavra do Senhor diz assim: ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazeis a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Meus irmãos, a espiritualidade bíblica não é uma proposta de espiritualidade intimista, solitária, como algumas religiões orientais. A pessoa sozinha vai vivenciar sua espiritualidade em cima de uma montanha no alto do Himalaia, e ali ele passa anos vivendo uma espiritualidade solitária. Cristianismo não é isso. O cristianismo é, sobretudo, uma experiência comunitária, meus irmãos. Envolve Deus, mas também envolve o outro. Envolve pessoas, e essa espiritualidade comunitária cresce através dos relacionamentos. E os relacionamentos envolvem a questão da fala. E a Bíblia Sagrada está repleta de passagens que nos chamam a atenção para o que falamos, como falamos e por que falamos. Isso é fundamental na vida de um ministro. Então cabe de imediato algumas perguntas que irão orientar a nossa reflexão essa noite. Primeira dessas perguntas: será que a nossa linguagem é orientada pela nossa personalidade e não pode ser domada? Por exemplo, a pessoa nasceu em um determinado signo, e ela é orientada pelas influências daquele signo, como creem alguns. Será que a pessoa nasceu com uma determinada personalidade e por isso se expressa de uma maneira, e essa maneira de falar não é domada, não pode ser domada? É porque há pessoas, irmãos, que arvoram um comportamento reativo através da fala,
como algo inerente, como algo próprio de suas personalidades. Por exemplo, há quem diga: não levo desaforo para casa, mexeu com minha família, vai ter que ouvir, mexeu comigo, pode se preparar para se defender da artilharia pesada que trago na boca. Então, neste caso, essas pessoas acreditam a linguagem não pode ser domada. Mas no Salmo de número 32, versículo 9, tem um versículo bem interessante. O salmista faz uma advertência séria. Ele diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Então, na compreensão do salmista, há pessoas que agem como cavalos e mulas, pessoas que só param se forem forçadas, pessoas que precisam de cabresto, de freio, se não correm o risco de se atirarem contra outras pessoas. Há pessoas que não sabem a hora de parar, e o Russell Champlin, ele conclui, abre aspas: se alguém está à procura da sabedoria, não haverá de consultar um cavalo ou uma mula. Os irmãos estão entendendo até aí? Então, queridos, não podemos agir, você que é do ministério, você que está prestes a assumir uma função mais elevada, uma função de liderança, você que é um pastor, você que é um presbítero, não podemos agir como animais que não podem receber instrução. Deus está procurando homens e mulheres que cumpram a sua vontade de maneira voluntária, mas de maneira responsável. Ele espera que apliquemos a nossa inteligência à vida espiritual, o domínio próprio, meus amados irmãos, como fruto do Espírito, que Paulo trata na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, também diz respeito à fala. Segunda pergunta para orientar nossa reflexão: será que cada um fala o que quer? Terceira pergunta: falar o que quer é uma virtude? Poucas coisas são mais poderosas do que nossas palavras, irmãos. Elas podem fortalecer e enriquecer a nossa vida, podem também, melhor dizendo, diminuir a nossa presença e abater pessoas ao nosso redor. Alguém que sabe se expressar bem, alguém que se comunica bem, aquilo causa uma boa impressão, as pessoas gostam de ouvir, as pessoas têm atenção, porque é uma pessoa que tem cuidado com o que fala. A Bíblia fala acerca de Samuel, o profeta Samuel, que nenhuma das suas palavras deixou cair por terra. Era um homem cuidadoso com o que falava. Mas se nós não tivermos cuidado, as nossas palavras podem diminuir a nossa presença. Porque uma pessoa que muitas vezes não sabe se expressar de maneira madura, de maneira séria, as pessoas não levam a sério a sua presença e acabam por evitá-la. As palavras têm consequências, queridos. Vou abrir aspas aqui porque é uma citação. As palavras decidem destinos, fecha aspas. Era com essa advertência que um antigo pastor orientava aos novos pastores de sua denominação. Depois de ordenados, depois que chegavam ao colegiado de pastores, eles eram orientados a ficarem um pouco calados, ouvirem mais, falarem menos. E ele dizia que as palavras decidem destinos.
e o objetivo era treinar os seus pastores, os pastores daquela denominação, daquela igreja, para que não fossem homens precipitados. Um dia desses, conversando com o pastor Manuel Filho sobre essa temática, e o pastor Manuel Filho disse que depois que foi ordenado, ele passou 10 anos calado, até se levantar e falar numa reunião de pastores. 10 anos. Salomão disse em Provérbios capítulo 25, verso 11: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Uma palavra apropriada e oportuna, seja ela uma palavra de conselho, de consolo, ou de instrução, ou de resposta a uma questão difícil, é algo precioso que redunda em grande bem em prol da comunidade e do próprio indivíduo. Tal palavra é como beijos de afeto, conforme Provérbios capítulo 24, verso de número 26. Eu deixei alguns versículos para depois vocês lerem em casa. E o R.N. Champlin diz que cerca de 100 provérbios falam desse tema, a palavra apropriada no tempo oportuno. Provérbios 12, 25 diz que a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Tiago capítulo 3, versículo 2 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Se uma pessoa aprende a dominar a sua língua, a maneira que fala, está apta, segundo a compreensão de Tiago, para dominar todo o corpo. E o mesmo Tiago afirma que a primeira luta em nossa vida, uma das maiores ameaças, é esse dragão em nossa boca, conhecido como língua. Ele diz em Tiago capítulo 3, versículo 9: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Meus irmãos, na caixa de ferramentas de talentos da pessoa do ministério, do presbítero, do pastor, do líder da igreja, quase tudo que fazemos flui pelas nossas palavras, pelas palavras que falamos. É o principal instrumento de trabalho, é a nossa língua, a nossa boca, é aquilo que falamos. Isaías no capítulo 50, verso 4, diz: o soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída, para conhecer a palavra que sustém o exausto. E Malaquias capítulo 2, do verso 5 a 7, nós precisamos entender que o livro de Malaquias é um livro especialmente dirigido aos sacerdotes. Se nós prestarmos atenção, no capítulo 1, os sacerdotes estão oferecendo um culto impróprio, oferecendo animal cego, animal doente, o animal que não é apropriado para o culto. Aquilo diz respeito a um rebaixamento dos padrões do culto, e Deus faz essas advertências aos sacerdotes. No capítulo 2, ele traz uma palavra que ele toma Levi como referência, que foi tomado a tribo de Levi como referência de uma tribo especial, uma tribo sacerdotal. E o Senhor diz aqui, tomando Levi como padrão: meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Claro que anjo aqui está no sentido de mensageiro.
Um dos aspectos estratégicos do nosso chamado como líderes, irmãos, é sermos mensageiros da verdade da parte de Deus. Se violarmos a integridade do nosso ministério com palavras, com nossas palavras, mesmo nos momentos mais descontraídos e informais, isso pode minar a capacidade delas de carregar o peso apropriado quando falamos da parte de Deus. Nós precisamos ter cuidado com as nossas falas, com as nossas piadas, com aquilo que falamos, com quem falamos, porque isso pode comprometer quando subirmos ao púlpito e as pessoas não darem crédito à nossa pregação. Os irmãos estão entendendo? As palavras deixam impressão, irmãos. Há dois aspectos principais acerca das palavras que empregamos e das coisas que dizemos. Primeiro, palavras deixam impressões. Quando dizemos algo ou partilhamos uma informação sobre alguém, as palavras que saem da nossa boca entram pelos ouvidos dos que estão ao nosso redor e alojam-se, acredite, permanentemente no coração e na mente daquelas pessoas. Deixamos impressões com respeito ao tipo de pessoa que somos em relação à situação sobre a qual falamos. Jesus diz: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus capítulo 12, verso de número 35. Um dos impactos causados pela impressão das palavras é a diminuição do respeito por nós. Uma palavra, resposta ou afirmação mal empregada pode causar uma sombra permanente sobre o nosso caráter. Poucas coisas destroem mais o respeito, a confiança e a admiração do que palavras mal colocadas, ditas inadvertidamente, palavras impróprias. E em segundo lugar, as palavras não só produzem uma impressão, como também dão permissão. Permissão para quê? Permissão para que outros adotem os mesmos padrões de linguagem que nós. Pessoas que exibem, estou falando de líderes, estou falando a líderes, pessoas que exibem padrões piedosos de linguagem, padrões controlados pelo Espírito Santo, padrões amorosos, firmes, confortantes, ajudadores e encorajadores, descobrirão que esses padrões logo começarão a pegar nas pessoas que as cercam. Trata-se nesse caso, irmãos, de influência construtiva. Isso é bom. As pessoas aprendem coisas boas com os seus líderes. Do contrário, irmãos, se queremos nos cercar de pessoas fofoqueiras, queixosas, maledicentes, jactanciosas, enganadoras, críticas, murmuradoras e mentirosas, a melhor maneira será espalhar comentários com essas características. De repente esse tipo de gente vem atrás de nós e vai nos cercar. Mas esta é uma influência destrutiva, irmãos. E queridos, não existe nada mais maligno do que a liderança se tornar uma influência destrutiva no seio da igreja. A linguagem revela a medida do caráter do líder. Seria fácil para nós, irmãos, talvez tomar a linguagem como uma atividade, não uma medida de caráter. Fácil se não fosse o fato de que o Senhor Jesus ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. Então, para Deus, nossa linguagem é a visão clara do que está dentro de nós. As palavras revelam
o nosso caráter. As palavras revelam quem somos. Então perceba que no texto de Mateus que lemos, Jesus fala em tipos de tesouros armazenados no coração: tesouros bons e tesouros maus. Ele ensinou que nossas palavras são amostras desses tesouros. Ele também nos comparou a uma árvore, e ele disse que boas árvores dão bons frutos, e árvores más dão maus frutos. Esta é a base para entender por que seremos julgados em nossas palavras, irmãos, conforme Mateus capítulo 12, verso de número 37. Nossas palavras proverão pontos de responsabilidade no juízo, e eu botei aqui juízo final. Elas revelam o que o nosso coração é na realidade. São palavras de Jesus aqui, tá? Vocês estão entendendo? Então acredito que, além dessa perspectiva escatológica do juízo final, se assim pudermos entender, nossas palavras, hoje em dia, o que falamos, podem acarretar já um julgamento sumário. Por exemplo, a pessoa que tem o hábito de falar impensadamente, às vezes recebe como prêmio o fim de amizades abençoadas. É uma espécie de julgamento aqui mesmo da terra, sem falar no caso da lei, a lei brasileira, irmãos. A pessoa pode ser julgada por injúria. E o que é injúria? É injustiça, é dano, é prejuízo, insulto, ato ou expressão altamente ofensiva, e segundo a lei brasileira, isto é crime. Nós precisamos ser cuidadosos. As palavras denunciam o nosso coração. Elas podem trair a confiança quanto ao verdadeiro eu. Por isso Jesus falou acerca dos falsos profetas: por seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, verso 16. Quem realmente somos, cedo ou tarde será evidenciado pelas nossas palavras. As palavras são também, queridos, um reflexo de nosso relacionamento com Deus. Se Ele é verdadeiramente o tesouro do nosso coração, e se o nosso coração está firme em andar de maneira que o agrade, nossas palavras certamente refletirão isso. Se entretanto tudo o que temos é uma religião simplesmente de hábito, uma religião ritualista, nossas palavras acabarão por desmascarar esse fato, conforme a gente vê em Mateus 23, capítulo 2 e 3, quando Jesus ele faz advertências aos escribas e fariseus. A religião de hábito não muda o homem interior, só a ação do Espírito Santo em nossas vidas nos faz novas criaturas. E eu quero ver com os irmãos hoje aqui 6 tipos de conversas que destroem o caráter e minam relacionamentos. 6 tipos de conversas. Então vale dizer, irmãos, que os cuidados com a fala dizem respeito também e principalmente ao uso da internet, aos grupos de WhatsApp, às redes sociais. Porque quando Jesus proferiu essas palavras, naquela época, normalmente se falava pela boca, mas hoje a gente fala também pelas mãos, a gente fala com os dedos também. E nós precisamos que essa proposta de instantaneidade do mundo, onde tudo tem que acontecer muito rápido, onde tudo é para ontem, onde nós temos que ser ágeis na vida profissional e em outros desafios, nós precisamos ter cuidado, porque no ministério isso às vezes não funciona, porque no ministério nós precisamos elaborar, pensar, orar, pedir um conselho a alguém, e depois é que nós iremos nos manifestar.
não dá para sermos muito rápidos. Os irmãos estão entendendo? Então, a instantaneidade da comunicação moderna não pode nos arrastar para uma vida descuidada e irresponsável. Ponderação, prudência, entendimento são palavras-chave na vida da pessoa do ministério. Vamos repetir? Ponderação e prudência, essa parte aí até o final dessa frase. Vamos lá juntos? Ponderação, prudência, entendimento são palavras-chave na vida da pessoa do ministério. Qual o primeiro tipo de conversa que destrói o caráter e mina os relacionamentos? Fofoca. A fofoca ocorre, irmãos, quando se compartilha informações danosas sobre alguém ou sobre algo com outra pessoa que não faz parte da solução do problema. A informação pode ser verdadeira ou falsa, mas o fato de ser verdadeira não provê razão suficiente para ser compartilhada. Não precisamos dizer a todo mundo tudo o que sabemos, mesmo que seja verdadeiro, principalmente se isso lança alguma mácula sobre alguém, se isso atinge a reputação de alguém, se isso pode atingir e expor uma família. A fofoca é uma violação clara da lei do amor. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que o amor não se porta com indecência. Se nos importássemos com a pessoa de quem estamos falando, não revelaríamos o que sabemos sobre ela, pensaríamos e oraríamos tentando ajudá-la, como a palavra de Deus diz, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, o verdadeiro amor cobre multidões de pecados. Vocês conhecem essa ilustração das 3 peneiras? É bem conhecida. Conta-se que um colega de trabalho vivia disputando com o outro um espaço dentro daquela empresa. E aquele colega faltou num dia, e aquele que era o competidor se aproxima ali do chefe e vai falar, diz: chefe, eu tenho alguma coisa para falar de fulano de tal, ele não veio hoje e eu vou aproveitar para contar isso aqui, para compartilhar. Aí o chefe diz: espera aí, você já passou nas 3 peneiras? Diz: não, que 3 peneiras são essas? Primeira peneira: você tem certeza que é verdade isso que você vai me contar? Diz: não, não tenho, me disseram, me contaram. Não passou nem na primeira peneira. Segunda peneira: o comentário é absolutamente necessário? Diz: não vejo assim. E a terceira peneira: era isso que gostaria que falassem a seu respeito? De forma alguma. Se não passar nas 3 peneiras, não adianta você levar a conversa adiante. Tiago disse, capítulo 1, verso 19: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se. Mateus capítulo 5, verso 37: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Devemos ter cuidado, meus irmãos, para não colocarmos as palavras do diabo em nossa boca e nos tornarmos mensageiros de palavras malignas. Tiago capítulo 3, versículo 6: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma
incendiada pelo inferno. Meus irmãos, a nossa língua não pode se tornar uma filial do inferno, ela não pode ter um link com o inferno. Com a internet, abre aspas, com a internet e o anonimato possível, a fofoca ficou mais segura e mais forte. Ela ocupa a maior parte do fluxo da internet, e sem ela quase não haveria troca de mensagens nos celulares. Fecha aspas. Destaca o professor de História da Unicamp, Leandro Carnal, que escreveu recentemente o livro A Detração, breve ensaio sobre o maldizer. A arte de falar mal dos outros. É o que trata esse livro do Leandro Carnal. Segundo tipo de conversa que não pode fazer parte da nossa vida como ministros do Senhor, maledicência. O que é maledicência? É a qualidade de maldizente. Ainda que fofoca e maledicência estejam próximas, a diferença está em que a maledicência é compartilhar informação negativa com a intenção de ferir. A maledicência é geralmente nascida de um erro, real ou não, cometido contra nós ou contra alguém que conhecemos. É um meio de vingança, uma maneira de dar o troco. A pessoa se sente ofendida, se sente atingida por um problema que muitas vezes não é nem real, e ela vai então fazer o quê? Falar mal do outro para dar o troco. Linguagem maledicente pode refletir também, irmãos, um coração que se recusa a reconhecer sua parte no erro. A maledicência permite que fujamos à responsabilidade pessoal, focalizando a falta nos outros. O Sartre disse na peça Entre Quatro Paredes: o inferno são os outros. E às vezes a gente pensa exatamente assim: tudo de ruim é o outro que faz. Eu nunca reconheço minha parte, nunca reconheço a minha responsabilidade. E nós precisamos ter cuidado com isso. Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12 diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Palavra do Senhor. Terceiro tipo de palavra que destrói o caráter, que afeta os relacionamentos: mentira. O ato de mentir, a fraude, a falsidade, o engano. Se fôssemos colocar numa lista de maior gravidade as mais prejudiciais destruições da língua, a mentira deveria estar próxima do topo da lista, principalmente porque nossa função como servos de Deus e como líderes da igreja é sermos mensageiros da verdade e representar um Deus que é sempre coerente e fielmente verdadeiro. Uma das características daqueles que sofrerão a eterna punição no inferno, irmãos, é que são mentirosos. A Bíblia diz que não há lugar no céu para os mentirosos. Quem é que estava contando com esse culto de doutrina à moda antiga aqui hoje? Né? Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 22 e 15: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira.
Podemos notar também, queridos, que quando Cristo reprovou os fariseus por serem mentirosos a respeito dele, associou o comportamento deles diretamente com o trabalho do pai deles, o diabo, que é, como disse Jesus, o pai da mentira. João 8,44: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então perceba que a postura do diabo é antagônica à postura de Jesus. João capítulo 1, verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é cheio de verdade, irmãos. Uma língua mentirosa traz aspectos de assuntos do coração que precisam ser tratados. Uma língua mentirosa traz aspectos de assuntos do coração que precisam ser tratados. A mentira pode indicar que há pecados em nossa vida que queremos esconder. O Salmo de número 42, versículo 7 diz que um abismo chama outro abismo. Qualquer que seja a razão da mentira, poucas coisas são tão destrutivas do respeito e da confiança do que ela, a mentira. Salomão também advertiu sobre a mentira. Ele diz que Deus aborrece a mentira. Provérbios capítulo 6, do verso 16 até o verso 19, diz a palavra do Senhor: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Meus irmãos, já foi criado um novo conceito na presente era. Na pós-modernidade, nós já vivemos na era da pós-verdade. Pós-verdade. A divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news, para manipular a opinião pública e reforçar crenças pessoais, se disseminou com a ajuda da internet e das redes sociais. Em uma época em que as crenças importam mais do que a realidade, deixa eu explicar aqui. Pós-verdade é quando a pessoa deixa de lado aquilo que é visível, aquilo que é real, aquilo que é patente, e vai simplesmente dizer assim: eu penso que é assim, eu acredito assim. Isso é pós-verdade. Isso abre a porta, abre a janela para as chamadas fake news. Então, em uma época em que as crenças importam mais do que a realidade, a disseminação de notícias falsas ganha terreno, e impulsionada pela internet, pela polarização política. Então, segundo o dicionário Oxford, a pós-verdade, esse termo pós-verdade, foi a palavra do ano de 2016. A pós-verdade se refere às circunstâncias nas quais os fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e às crenças pessoais. Precisamos ter cuidado que fake news também significa mentira. Nós não podemos simplesmente acreditar em tudo que vem pelo grupo de WhatsApp e sair lançando por aí, acusando pessoas. A pessoa do ministério precisa estar atenta para não se tornar um espalhador de mentiras, de notícias falsas. Vejo tanta gente precipitada, irmãos, no uso da internet. Gente que não reflete,
gente que não mede as consequências, gente que não apura a veracidade dos fatos e vai replicando o que ouve e o que vê. Vamos ler juntos essa última parte? Ponderação, prudência, entendimento são palavras-chave na vida da pessoa do ministério. Quarto tipo de conversa que precisa andar longe de nós: o dolo. Mas o que é o dolo? Qualquer ato consciente com que alguém induz, mantém ou confirma outrem em erro. Dolo também é má-fé, logro, fraude, astúcia, maquinação. O dolo é a ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. O dolo é fraude, artifício ou sugestão de induzir em erro. O dolo é parente próximo da mentira. O dolo busca obter vantagem, mascarando parte da verdade, é como se fosse uma meia-verdade. E o dolo vem torcendo detalhes ou manipulando a comunicação para causar uma impressão menos verdadeira. Ele vem encobrindo a realidade. Eu botei uma segunda ilustração, um fato que eu presenciei quando ainda era uma criança. Fui criado num lar cristão, irmãos, e na minha época os pais eram muito rigorosos na educação dos filhos, preceitos bíblicos de honestidade, de verdade, não podia mentir, não podia desobedecer aos pais. E eu conheci este homem chamado Cleiton, na época era um rapaz, e eu uma criança. E vizinho à casa do Cleiton tinha um homem chamado Ranulfo, e o Ranulfo tinha um violão, tocava violão, e o Cleiton era doido para fazer negócio naquele violão do Ranulfo. E o Cleiton era crente, de uma família de crentes. E o pai do Cleiton era delegado no interior. Naquela época, os delegados, quando voltavam para casa no final de semana, traziam presentes e tudo mais. E o pai do Cleiton tinha feito um negócio, já pegou de segunda mão um relógio Oriente, da época do pastor Valderi. Aquele Oriente, né? Era uma moda do relógio Oriente. E o pai do Cleiton trouxe aquele relógio Oriente assim, oval, que o Cleiton, que ele já tinha pego do negócio de terceiro o pai dele, atente bem. E o Cleiton, crente, quando ele pega aquele relógio oval, disse: parece o Maracanã. É o Maracanã. Quando foi visitar o Ranulfo, e eu ali presenciando tudo, o Ranulfo disse: oh, relógio bonito, é o Maracanã, comprei hoje, é novinho em folha, zerinho, zerinho. E para fortalecer aquela mensagem ele disse: a palavra do crente é sim, sim, não, não. Eu nunca esqueci isso, irmãos, nunca esqueci isso. O dolo revela as mesmas realidades íntimas que a mentira, exceto que não é tão gritante na apresentação, é quase verdade. O Salmo de número 32, versículo 2 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano, não há dolo. A Bíblia Viva traduz esse texto assim: como é feliz o homem cujos pecados Deus apagou e está livre de más intenções em seu coração. A pessoa que infere no dolo é mal intencionada. Isso não pode fazer parte da nossa vida, irmãos. Salmo de número 34, versículos 12 e 13. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? É uma pergunta retórica, mas vem a resposta do homem de Deus. Você quer ser feliz?
Quer viver bem? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade e os seus lábios de falarem dolosamente. Você vai ser muito feliz. Quinto tipo de conversa que não pode fazer parte da nossa caminhada, porque destrói o caráter, compromete os relacionamentos, é a murmuração. Murmurar é queixar-se em voz baixa, é falar mal de alguém ou de alguma coisa. O murmurador é sempre pessimista, é sempre negativista. E a murmuração, irmãos, é um mal que pega, contamina, é uma doença contagiosa. Uma das características dos filhos de Israel, enquanto caminhavam pelo deserto, era a murmuração e o espírito queixoso. Era um povo que convivia com o milagre, era um povo que celebrava, chamava Miriam com o grupo de coreografia da igreja, fazia festas brilhantes, mas no outro dia estava falando mal do pastor. Isso desagradou tremendamente a Deus, pois, como o Antigo Testamento diz, refletia diretamente falta de gratidão pelo que o Senhor havia providenciado e a falta de valorização da direção soberana de Deus na vida deles. Textos aí para a lição de casa, para vocês lerem. Números capítulo 11, quando Moisés envia os 12 espias, mandou 10 homens capazes, 10 líderes, 12 príncipes, melhor dizendo, 12 líderes. E quando eles voltam daquela viagem, 2 deles têm uma visão otimista, e 10 daqueles homens contaminam toda a comunidade. 10 pessoas podem estragar uma igreja. 10 pessoas, 10 murmuradores, começaram a falar mal da terra, e o povo começou a chorar e sentiu vontade de voltar para o Egito. Há pessoas que são simplesmente, irmãos, insatisfeitas com tudo e não hesitam em destilar o veneno da murmuração que abomina a Deus. Por exemplo, claro que vocês não conhecem isso, mas existe. Há esposas que murmuram contra seus maridos. Há maridos que só reclamam de suas esposas. Há mães para quem os filhos, por mais que se empenhem, nunca agradam. Um dia desses, conversando com um rapaz crente, cuja mãe também é crente, este me disse: pastor, eu gostaria tanto de começar o dia de forma mais agradável com minha mãe, gostaria de pedir a bênção, mas logo cedo ela já está carregada de mau humor e nem me dá tempo de dizer bom dia ou qualquer outra coisa, está sempre reclamando, está sempre murmurando. O hábito terrível da murmuração, com muita facilidade evolui e leva a pessoa a murmurar constantemente contra a igreja, contra o pastor, mas o pior é quando a pessoa começa a murmurar contra Deus. Há pessoas que dentro do ambiente do lar, estou falando dentro de casa, há pessoas que dentro do ambiente do lar falam tão mal do pastor, falam mal da igreja, falam mal dos irmãos e depois se admiram porque seus filhos nunca se convertem. Nunca se convertem. Quando o ambiente do lar, irmãos, é impregnado de murmuração, facilmente a murmuração aprendida no lar sai da esfera doméstica. Há um ditado que diz que o velho costume de casa vai à praça. Assim, o velho hábito da murmuração acaba indo ao trabalho, acaba indo à igreja, acaba indo à casa dos amigos, à casa dos parentes. E vale lembrar que os murmuradores do deserto foram excluídos da terra prometida. Deus se nega a contemplar com bênçãos o murmurador. A murmuração priva o homem das bênçãos de Deus. Números 26 e 65, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto.
e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Aquela geração inteira morreu no deserto. A murmuração reflete um coração indisposto a seguir a Deus. Números 32, versículos 11 e 12. De certo, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. O apóstolo Paulo realçou a importância de vivermos livres da murmuração. Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Ele disse, vamos ler juntos? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Sexta e última, conversa que corrompe o caráter e estraga os relacionamentos. Crítica. Claro que eu não estou falando da crítica no bom sentido, porque existe uma capacidade crítica que isso é próprio de uma pessoa madura. Ela sabe avaliar o que é bom e o que é ruim, o que é direito e o que é certo. Que decisão tomar? Não é nesse sentido. Falo de crítica no sentido de julgamento hostil. Aquele espírito crítico. A crítica, irmãos, normalmente emana da pressão predominante da nossa obsessão por importância que procura rebaixar os outros. A pessoa tem tanta vontade de crescer e ele enxerga o outro como adversário. Como é que ele vai fazer para eliminar aquele competidor? Começa a criticar, começa a falar mal dele, começa a ver defeito, começa a distribuir aquelas conversas para rebaixar. Geralmente reflete a crítica um coração cheio de autojustiça que deixou de ser interiormente honesto em relação às suas falhas. Ela é maravilhosa para enxergar os defeitos dos outros, os defeitos nos filhos dos outros, mas nunca se enxerga. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, ele disse: nada façais por contenda ou por vanglória. E eu até botei aqui, o que é vanglória? Glória vã, ou presunção mal fundada acerca do próprio merecimento, ou de dotes pessoais, é jactância, é vaidade. Nada façais por vanglória. A NVI traduz ambição ou vaidade. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros como superiores a si mesmos. Irmãos, não se trata aqui de complexo de inferioridade. Eu sou tão pequenininho. Não se trata de complexo de inferioridade, mas de uma grandeza espiritual que se reflete na humildade. O homem carnal não compreende esse mistério. Somente o homem espiritual compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Segundo a palavra de Deus, grande não é o arrogante, grande é o humilde. Lucas capítulo 14, versículo 11 diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. É interessante, irmãos, que a nossa visão comparativa, quando eu vou me comparar com alguém, por exemplo, pastor Joaquim, é interessante que a nossa visão comparativa é crítica, e quase sempre no sentido de depreciarmos o outro e de nos enxergarmos maiores e melhores, superiores, e não de honra ao outro. A Bíblia nos aconselha a agirmos diferentemente. Aprenda a respeitar as pessoas.
Aprenda a honrar o outro. Claro que vocês já ouviram, a crítica que eu faço é construtiva. Olha, pastor Valderi, eu vou fazer uma crítica, mas a crítica que eu faço é construtiva. E quando eu morei em Minas Gerais, eu ouvi lá de um irmão da igreja, que era até policial militar, e ele me disse que não existe de fato a crítica construtiva, porque a crítica é construtiva quando sou eu que faço, e é destrutiva quando é alguém que me faz, certo? Há aqueles que têm sempre uma boa crítica nos lábios sobre tudo e sobre tudo, todos. Queridos, será que é isso mesmo que Deus espera de nós? Será que é isso que Deus espera de um líder da Gileade? Será que é isso que Deus espera de um presbítero da igreja, de um pastor? Será que tais atitudes glorificam a Deus? Há pessoas que fazem com tanta facilidade uma análise da vida dos outros, do ministério dos outros, da igreja dos outros, diagnosticam o problema e apresentam a solução, só que só vale se for a vida do outro, ela mesma nunca se corrige. Um dia eu ouvi no rádio, estava lá no interior, naquela cidade muito fresquinha, muito ventilada, aquela cidade serrana, Quixadá, que fica ali no sertão central. Estava ali a 15 graus mais ou menos naquele dia, e eu gosto muito daquelas canções populares, daqueles violeiros, né? Os irmãos me perdoem quem não gostar, mas eu gosto de ouvir aquelas poesias populares. E um dia eu ouvi no rádio uma canção de poesia popular, de violeiros, onde se dizia, eu anotei isso aqui: eu sempre fui uma boa mãe, até ter meus próprios filhos. E eu aprendi uma coisa ali, irmãos: é fácil criticar os filhos dos outros, é fácil. Jesus disse em Lucas capítulo 6, verso 31, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Lucas 6 e 38, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Você está certo que aquilo que fala dos outros é exatamente aquilo que gostaria que falassem de você? As nossas igrejas, irmãos, não podem se tornar ambientes de desconfiança. Aliás, o ministério não é o lugar das pessoas inconfiáveis, não é. Vamos para a nossa conclusão. Digam amém, irmãos. Espera aí, estava brincando, pessoal. Se não. Mas vamos terminar aqui. Eu separei aqui um texto. Foi um texto que eu colhi da internet. O triste hábito de falar mal dos outros, de Ivone Martins, é uma antropóloga. Achei um texto muito bom e por isso eu trouxe para compartilhar com vocês. Falar mal dos outros é um hábito infeliz que vem se banalizando. Acontece todo dia a troco de nada. Hoje, com as redes sociais, cada pessoa pode se tornar alvo da maldade dos outros, exposta a alguém que posta o que quiser a seu respeito, sem que ela possa se defender. Pode ser uma fotografia, um comentário ou um vídeo, e pior, pode ser mentira. São cada vez mais aqueles que criticam o que os outros têm ou não têm, o que fizeram ou não fizeram, seus sucessos ou fracassos. Para justificar as críticas, começam dizendo: gosto muito dela ou gosto muito dele. E pouco depois, fica claro que aquele de quem disseram tanto gostar, se transforma em alguém que afinal não suportam. Pessoas que cultivam a maledicência
possuem certas características que as tornam temidas, mas não respeitadas. São perigosas porque não têm escrúpulos, não se importam se o que estão dizendo é verdade ou não. Não são leais, falam mal de qualquer pessoa, inclusive daqueles que consideram amigos. Acham que têm sempre razão, distorcem a realidade e só veem o lado que lhes interessa. São sádicas. Quanto mais doloroso ou humilhante for o que tem para dizer sobre o outro, mais prazer sentem ao repetir e compartilhar. Não têm amigos, fazem alianças em prol dos seus benefícios e ganhos. Falar mal dos outros não é um hábito que tenha a ver com a origem social. Revela falta de educação e uma grande falha de caráter. É um comportamento típico de pessoas invejosas. Há algumas décadas, a moral tinha um peso maior na educação e determinava com mais clareza os comportamentos corretos e socialmente aceitos. Uma pessoa educada não criticava ou comentava aspectos da vida dos outros. Esse comportamento, além de ser muito elegante, era e continua sendo um comportamento do bem. Diz-se que o mundo vai mal e o ser humano está piorando, mas bastaria que cada um de nós cultivasse um pequeno gesto para tudo começar a mudar. As grandes mudanças sempre começam com pequenos passos. Deixar de falar mal dos outros, evitar replicar e compartilhar o que é mal, é uma atitude muito simples, mas com grande impacto ao nosso redor. Ninguém é obrigado a gostar de todos ou de todas as coisas. Aliás, isso nem seria possível, mas fazer opções de vida não significa ser grosseiro e mal com os outros, falando mal deles. A vida é cheia de voltas e reviravoltas, e aquilo que se faz aos outros, um dia retorna, é inevitável. A grande verdade é que vemos e julgamos o mundo pelos nossos olhos, por aquilo que somos e espreita dentro de nós. Por isso, falar mal dos outros sempre revela muito mais de quem fala do que de quem está sendo falado. Agora é a minha conclusão. O que fazer, meus irmãos? Como proceder se tenho identificado em mim algumas dessas características destruidoras do caráter e dos relacionamentos que desagradam a Deus? Eu quero dizer, no nome santo de Jesus, que há cura de Deus para nós. A cura de Deus para nós. E a nossa cura começa no interior, na alma, no coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. É o coração que precisa ser tratado, é o homem interior que precisa mudar. Vocês, muitos já estão no ministério e outros estão a caminho de um cargo mais elevado no ministério. Precisam ser mais cuidadosos. É o caráter que precisa ser visitado pelo fruto do Espírito. E só conseguimos isso quando somos lavados pelo sangue de Jesus, através da confissão e do perdão de Deus. E o segundo passo é a vigilância constante. Jesus está dentro de mim em todo o tempo? Ou será que Jesus me abandona de vez em quando estou dirigindo, por exemplo, ou jogando bola, ou fazendo negócios, ou quando estou zangado? Nossa oração constante devia ter o mesmo conteúdo que a do salmista quando encerrou o Salmo 19, verso 14. Vamos ler todos juntos? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém.